O que precisa ser restituído em sua vida? Você sabia que primeiro a gente precisa perder para depois ganhar? Perder o orgulho, perder a mesquinharia, perder o velho homem ou a velha mulher, perder os pensamentos negativos, perder a incredulidade, a imoralidade, etc. Quando Deus está em nós e em nossos projetos, nada pode mudar a vontade de Deus. O homem faz planos, mas o realizar vem do Senhor. Está escrito isso na palavra de Deus. Deus, ele era com Jacó e era com José, porque eles eram disciplinados, obedientes, eles tinham uma conduta ilibada e tinham um propósito, e muitas vezes não entendemos por que temos que passar certas situações para que se cumpram os propósitos de Deus em nossas vidas. Olha só, quando a gente vê lá em Gênesis 37, eu vou ver só alguns versos, porque nós vamos falar um pouco sobre restituir, restituição. Que trabalhar lindo Deus faz na nossa vida, quando a gente deixa Ele restituir da maneira dEle e não da nossa. No Gênesis 37, no verso 2, diz que José tinha 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ele era muito jovem, 37 anos, né? E no 3 diz que Israel, que era Jacó, amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de várias cores. No 4 diz que, vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os outros, seus irmãos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. E José teve um sonho, e o José, inocente, contou aos seus irmãos, e aí eles odiaram mais ainda José. E nós vemos lá no 11 de Gênesis 37, que além de odiar a José, os seus irmãos tinham inveja dele. Eu entendo aqui na palavra quando diz que Jacó guardava isso no seu coração, que Jacó tinha percebido. Os irmãos de José, eles eram fanfarrões. Eles trabalhavam porque não tinham opção. Eles não se esforçavam para nada. Já José quis aprender a ler e escrever. Ele era carinhoso com seu pai, ele era obediente, ao contrário dos irmãos. Por isso que ele cativava cada vez mais o seu pai, o amor do seu pai. Não que Jacó não amasse os outros de forma alguma. Isso a gente vê em famílias grandes, né? De muitos filhos. Sempre tem aquele filho, aquela filha que mais cuida do pai e da mãe na velhice, que mais ajuda o pai e a mãe nos momentos que precisa. E os outros, ao invés de se esforçar para fazer o mesmo, ficam com inveja, odeiam quando tem um elogio para determinado filho. Enfim, José começou a ser desprezado, e justamente pelos irmãos. Que dor, né? Percebiam que o seu pai gostava mais dele e que tudo que ele fazia dava certo. E o que os seus irmãos fizeram? Venderam José para os midianitas por 20 ciclos de prata, que na época era muito dinheiro, era muita prata. Quantas vezes você já se viu numa cisterna, como esteve José? Cisterna indica buraco, né? Lembra, quando você fala em cisterna, você pensa num buraco. E às vezes a gente se vê, não num deserto, mas a gente se vê numa cisterna. O problema é tão grande. Você estava quieto em casa, ou quieta, não importa. E de repente aparece aquele problemão. E você parece que está dentro de uma cisterna que você não tem para onde ir. É só parede ao teu redor e você não tem como resolver essa situação, a não ser através de Deus. A cisterna pode ser um pouco caso, um desprezo, um desmerecimento, uma injustiça. O que está precisando ser restituído na sua vida? Eu te pergunto novamente. A cisterna, ela pode ser a nossa própria casa, nosso local de trabalho, uma sala de aula, a igreja que a gente frequenta, lugares que a gente se sente mal. A cisterna pode ser um desprezo. José, ele contou o seu sonho, porque ele era inocente, é a sua família. Puxa vida, estou sentada reunido com a minha família, vou contar o meu sonho. Talvez você tenha feito isso. E talvez você tenha ganhado inimigos dentro da sua casa e acabou numa cisterna. Era normal compartilhar as coisas com a família, como é normal até o dia de hoje. Você se assenta na mesa, tá todo mundo lá. Deixa eu te contar meu sonho. Literalmente, eu desejo
eu vou comprar uma casa. Aí todo mundo debocha, né? Você consegue a casa. E aí isso é motivo para inveja. Os que não conseguem ficam com inveja. Até levantam calúnia contra você. Normal é contar o sonho, mas não é correto. Eu quero abrir os teus olhos para que você não vá para a cisterna. Feche a sua boca. Não conte seu sonho para ninguém. Talvez você seja uma pessoa que tem o dom de sonhar. Sonhar mesmo. E aí Deus te dá um sonho. Aquele homem que você deseja casar, com aquela esposa, com a casa que você quer comprar, com o carro que você deseja, um novo emprego, uma nova carreira, uma faculdade. E você senta na mesa e conta para todo mundo da sua casa. Não faça isso. Aqueles que nos invejam, eles estão sempre nos observando, planejando algo contra nós. Por exemplo, o chefe inseguro, ele quer se livrar do funcionário. O funcionário está se destacando mais do que ele. Isso é perigoso. O familiar, aquele familiar que te ataca com palavras porque se sente inferior perto de você e acha que você deu sorte e ele não. É perigoso. O amigo que se vira contra você repentinamente porque te acha mais sortudo, porque você conquistou mais que ele, é perigoso. Então, são tipos de pessoas que estão ao nosso redor, observando nós. Por quê? Porque nós fazemos diferença. A Bíblia fala em Malaquias que Deus nos honraria a tal ponto de fazermos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então, quando você estiver fazendo a diferença, não conte nada, fecha a tua boca. Talvez você tenha perdido algo importante, porque falou demais e a inveja veio e comeu. Tem crente que não acredita na inveja, então eu pergunto para esse crente: e por que Caim matou Abel? O primeiro caso de inveja, invejou Abel porque Abel deu a melhor oferta para Deus e Deus se alegrou. Deus não escondeu, Deus mostrou e demonstrou a sua alegria com Abel. Se Deus está se alegrando de você, fica quietinho, fica quietinha. Fica na sua. Deus vai continuar te honrando, mas você tem que fechar sua boca. Eu perdi, eu não devia ter falado, Bispa Márcia, agora estou numa cisterna, estou numa situação. Deus vai restituir. Tenha paciência, espere o tempo de Deus. Presta atenção no resto dessa palavra. José era um garoto de 17 anos, inocente. E ele foi, a pedido do seu pai, atrás dos irmãos. Eu estou resumindo a história para não ficar muito longo esse vídeo. E os irmãos ali planejaram a vingança contra José. Jogaram ele numa cisterna, venderam eles para os midianitas, venderam, né, ele para os midianitas, e chegaram em casa e disseram, com a túnica que o pai tinha dado para ele, cheia de sangue de um animal morto: tá aqui, pai. Nós encontramos José lá no meio do caminho, estirado, comido pelas feras do campo. Em situações como essa, para nos lançar numa cisterna, falar demais e para as pessoas erradas. Guarde os teus segredos, os teus sonhos para você. Porque o inimigo que anda ao nosso derredor 24 horas, ele é pai da mentira. E ele quer nos matar, ele quer nos roubar e ele quer nos destruir. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem para dizer. O nosso coração é enganoso, mas Deus não se engana. Somos vendidos quando as trevas não suportam a luz. As trevas querem se livrar de nós. Incomodamos com a nossa presença, com as nossas atitudes. Aqueles que não fazem parte do reino de Deus querem ver a gente na cisterna. Mas Deus, ele é fiel para nos restituir tudo que perdemos. Deus é fiel na sua palavra, ele não volta atrás. Os filhos mentiram para o pai. A mentira é pecado. O pai da mentira é Satanás, está escrito na palavra de Deus. Eles deixaram o pai desesperado, não se importaram com a saúde, com a situação que Jacó ia ficar. Atitude maldosa de quem não teme a Deus e não se importa com o seu próximo. Não se importa, a gente vê muito hoje em dia, não se importa com o pai, com a mãe, com o irmão, não se importa com ninguém. O que importava para eles era se livrarem do sonhador. Porque tinham inveja, raiva
do próprio irmão. José, ele foi humilhado, debochado, vendido, envergonhado, encarcerado, mas os planos de Deus se cumpriram. Você pode estar na cisterna hoje, mas eu declaro sobre a tua vida que amanhã você estará reluzindo como a luz do dia, um campo bem verde, aguardando a restituição do Senhor. Você não vai ficar na cisterna. Oh, glória a Deus! Por causa de José, Faraó e todo o Egito foi abençoado. A bênção de Deus, ela nos faz esquecer do Egito, da humilhação, da vergonha, do desprezo. Eu quero te dizer uma coisa. Se mantenha firme. Você precisa da restituição nessa área aí que você está pensando agora? Mantenha-se firme na presença de Deus. José se manteve firme, nunca blasfemou, murmurou contra Deus. Ele não tentou se matar, ele não se rebelou, ele não xingou, não amaldiçoou os irmãos. A sua postura sempre foi a postura de um homem de Deus. E ele se tornou governador do Egito, só estando acima dele o próprio faraó. José foi desprezado, desfeito pelos irmãos com 17 anos. E agora honrado, ele estava com 30. O estranho reconheceu Deus na vida de José. O faraó era um estranho, mas ele viu que aquele homem era diferente. E honrou José porque José tinha um comportamento irrepreensível. Deus vai honrar você se você se comportar como ensina a palavra do Senhor. É ser fiel, ser obediente. Busque a Deus, ore. Não, cisterna não é para sempre. Olha aqui na palavra de Deus, fala que Faraó se encantou com José. A palavra de Deus fala que Faraó deu para ele todo o poder e autoridade, para que ele cuidasse daquele reino, não deixasse aquele povo passar fome e sede. E José foi tão capacitado por Deus que por 7 anos ele juntou comida e água para os 7 anos vindouros da fome. Quando Deus honra, ele honra. Os irmãos de José, que fizeram tudo aquilo com ele, tiveram que ir comprar alimento no Egito, porque a fome chegou. Tiveram que se humilhar para os egípcios. Na hora da fome, cadê a valentia? Eles afrouxaram. Quando a mesa deles era farta, eles esnobavam, zombavam, desprezavam. Deixaram o pai numa situação de amargura, mentirosos. E agora eles tinham que se sujeitar aos egípcios. A fome e a seca ia chegar e eles tiveram que se prostrar. Faraó e ele reconheceu que o Espírito de Deus estava sobre José. Faraó tirou seu anel e o pôs na mão de José. Tamanha confiança que adquiriu em José. Este anel era com gravações em alto relevo para carimbar documentos oficiais. A responsabilidade que ele colocou sobre José foi muito grande. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e colocar um colar em seu pescoço. Isso representava honra. Fez José subir no segundo carro que tinha e fez o povo se ajoelhar quando ele passava. Mesmo quando José se fez reconhecer pelos irmãos que eles foram lá pedir arrego, água e comida, em momento algum José usou de vingança. Imagina a alegria do coração de Deus de ver José estendendo as mãos para sua família, para seus irmãos que um dia jogaram ele numa cisterna. Hoje você pode estar numa cisterna, mas eu continuo declarando sobre a tua vida. Amanhã você estará na superfície, num campo verde, florido, glorificando e honrando o nome do Senhor. Não use de vingança para quem te jogou na cisterna. Não fique com raiva, com amargura. José entendeu que tudo que passava era plano de Deus para salvar a terra e conservá-los em vida. Porque sem alimentos todos morreriam, inclusive ele. José continuou com seu caráter irrepreensível, mesmo estando no topo. Governador do Egito, tinha todo o alimento e toda a bebida que os povos precisavam. Ele não levantou o nariz. Deus restituiu a José tudo que ele perdera e muito mais. E filhos José teve. Perdemos algo, ou às vezes perdemos tudo. Às vezes perdemos um pai, uma mãe, parentes. Às vezes perdemos um emprego, um carro que
nos levava para lá e para cá, às vezes perdemos a credibilidade por causa de uma dívida, às vezes perdemos a confiança, a esperança, a fé, a alegria, o ânimo, um cargo, um reconhecimento profissional. Mas eu quero te dizer mais uma vez, hoje Deus irá restituir em nós, que eu me incluo nessa ministração. Eu e você seremos restituídos em tudo pelo Deus Todo-Poderoso, numa proporção tal que não podemos imaginar. Toma posse, creia que Deus é Deus da restituição e Ele vai te restituir. Você não vai ficar na cisterna. Amém? Eu quero fazer uma oração por você que se encontra nessa situação. E você fala, Bispa Márcia, ao meu redor só tem paredes. Eu me sinto num poço fundo. É uma cisterna, porque não tem nem água. Está tudo seco. Eu não vejo uma luz, eu não vejo nada. Estou lá em cima, bem lá em cima. Eu estou vendo uma luzinha lá. Não sei se é de dia, de noite, não sei que horas são, porque eu estou numa cisterna. Mas Deus vai tirar você dessa. Creia. E ainda hoje Deus pode fazer algo na sua vida. Mudar a situação total. Te tira da cisterna e te faz um grande homem, uma grande mulher de Deus, para envergonhar todos aqueles que zombaram de você, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de José, que restituiu na vida dele, Senhor, tudo que ele perdera, assim também nos dias de hoje. Eu, Pai, tenho certeza que o Senhor pode restituir tudo na vida de qualquer um que clamar, que pedir, que crer na Tua palavra. Deus eterno, restitua na vida dessa pessoa a confiança, a fé, a esperança, a alegria, a paz, a saúde, o emprego. Restitua, Senhor, o ministério, os dons. Restitua os sonhos. Restitua a dignidade. Restitua os bens materiais. Restitua, meu Pai, na vida dessas pessoas tudo que elas precisam. Declaro sobre elas, meu Pai, bênçãos sem medidas. Declaro sobre elas, Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em o nome de Jesus Cristo, toma posse aí, meu irmão, minha irmã. E Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.